Boa noite, pessoal. Vamos esperar o Dr. Guido Palomba entrar aqui para nossa live. Aqueles que me acompanham, sejam bem-vindos. Os novos aqui também, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje, falando sobre um assunto tão importante e um assunto que as pessoas meio que escondem e fogem, né? Que é falar sobre a esquizofrenia, psicopatia, algo que principalmente as famílias, né? As pessoas que têm um familiar com esquizofrenia têm uma certa dificuldade, às vezes até mesmo de explicar o que é esquizofrenia, o que é uma psicopatia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, porque eu estou esperando o Dr. Guido. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Só me digam sim, não. Verdade, porque esquizofrenia é contagiosa, né? Tem muita gente ignorante. Ah, doutor Tiago, que bom que tá aqui. Eu acho que eu tô dando acenando para tanta gente. Algumas pessoas, sem dúvida, não têm noção do que é esquizofrenia, né? E eu acho que hoje vai ser um tema muito interessante de falar com o Dr. Guido, porque ele, mais do que ninguém, né, é uma pessoa sábia no assunto. Eu tenho feito várias lives pelo Facebook, sempre falando a respeito da esquizofrenia. Para quem não sabe, eu tenho um filho com esquizofrenia, já diagnosticado há 11 anos, e resolvi iniciar a minha militância, porque tudo que eu aprendi sozinha. Dr. Guido entrou, eu só preciso que ele mande um convite. Será que eu tenho que mandar convite, gente? Eu não sei. Como é que eu faço? Doutor Guido, o senhor tem que me mandar aqui um... Puxa, agora me pegou. Peraí. Eu não, é porque o Dr. Guido, eu não tenho como... Eu não tenho o senhor aqui como meu seguidor. Então eu... Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Ai, tudo bem! Que prazer revê-lo! Da mesma forma. Eu também estou Ai, muito muito feliz em falar com obrigada. você, Sara. Ah, que Muito bom, né? Já feliz. tem um tempinho, né, que nós nos falamos pessoalmente. Pois é. E estou à sua Que disposição. coisa boa! Muita gente aí que eu começou até a me seguir hoje por sua causa, hein? Olha só, Tá vendo? que responsabilidade a minha, hein? Muito grande, né? Mas isso aí é pelo fato do senhor ser um excelente profissional e um ser humano incrível, né? Porque eu tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente e pude sentir a pessoa maravilhosa que o senhor é, né? Imagine, Sara, imagine, você é muito gentil. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você, com o seu grupo. Eu acho que é também um dever da minha consciência de médico estar aqui até para esclarecer algumas perguntas que você vem a fazer, para falar de outros temas que eu acho que são importantes. Eu só queria combinar com você que como eu tenho um compromisso às 20h30, se eu posso, se a gente poderia encerrar às 20h20, faltando Tá 10 certo. minutos para. Pode ser? Pode? Ou a hora Então que quiser. Viu? eu Porque vou como já eu tenho. iniciar rapidamente Tá bom, para a gente não perder tempo. não, eu fico à sua disposição. Quando for faltar 10 minutos para as 8h30, eu O senhor tenho pode que me falar. preparar para essa reunião, que é uma reunião que eu não posso deixar de estar presente. Mas é muito prazer de estar aqui com você. Para mim é uma honra falar com você e com a sua turma, viu? Eu fico à sua Porque para quem não disposição. sabe, está entrando aqui,
né? Eu sou presidente da AME, Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia. Nós somos um grupo de mães, nós somos até em algumas aí no seu consultório, né, doutor, para conversarmos a respeito da esquizofrenia. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor, tá? Só Tá para que bom. alguns, né, saibam bem. Bom, doutor Guido Palomba, psiquiatra forense, perito habilitado nos Tribunais Judiciários de São Paulo, ex-médico do antigo manicômio judiciário de São Paulo, membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas e Culturais, nacionais e internacionais, ex-diretor científico no Brasil do British Medical Journal, coordenador do suplemento cultural da Associação Paulista de Medicina, articulista da revista Psique, Ciência e Vida, colaborador de outros meios de comunicação e autor de mais de 400 artigos científicos e culturais. Ai, isso porque tem mais coisa, né, doutor? Mas é que eu tive que acelerar para a gente ganhar tempo. Ô, Sara, eu acho que você falou muita coisa. Tudo isso são esses títulos, na verdade, eles são uma vida dedicada. Eu me dedico à psiquiatria forense, não clínica, à psiquiatria Sim. forense desde que eu me formei. Então, na verdade, desde o quarto ano que eu estava estudando na faculdade de medicina, eu já ia para esta área porque me fascinava. Me fascinava o que me fascinava? E o que me fascinou e me fascina até hoje, com já várias décadas de exercendo essa especialidade. Me fascina o ser humano. O ser humano, e como médico, essa área do ser humano, ela me fascina, porque ela é interessante no sentido que eu digo, é diferente. E tem uma série de aspectos que são maravilhosos. Quando as pessoas falam em doentes mentais, ai, que aquele preconceito, isso que eu quero falar bastante hoje, sobre isso, sobre esse tema preconceito, não é nada disso. São pessoas apenas diferentes. São diferentes. E esta realidade do diferente deles é que realmente eu gosto. Gosto de conversar com os doentes mentais, com as pessoas problemáticas, enfim. Então, esse currículo que você leu, meu, nada mais é do que apenas dedicação exclusiva àquilo que eu faço com amor, continuo fazendo, e se Deus me permitir, farei sempre. Vida longa ao rei. Doutor, então vamos começar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Também uma pergunta, mas para que o senhor fale um pouco para que as pessoas possam entender. A esquizofrenia, ela é sempre muito comparada, ou até mesmo as pessoas pensam que é a mesma coisa que a psicopatia. Não. O senhor pode nos falar a Não, respeito? eu vou falar. Absolutamente não. Porque as pessoas confundem psicose, que é o caso da esquizofrenia, com psicopatia. Nada a ver. O termo psicopata, ele carrega um certo conceito bastante marcante e pejorativo, que nem sempre é assim, hein? Eu quero deixar claro. Mas Uhum. carrega isso. E passar isso para as pessoas que têm esquizofrenia é um erro de conceito. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A psicopatia, que eu chamo de condutopatia. Condutopatia porque a patologia, a pateia, a deformidade, ela está na conduta do indivíduo. Por isso que é condutopatia, conduta patológica. Então, são indivíduos que os sinônimos, justamente você falou, psicopatia. Esses indivíduos, normalmente, eles têm um transtorno, uma deformidade do caráter. É vamos pôr entre aspas, uma loucura do caráter, que leva eles a praticar determinados atos imorais, amorais, condutopáticos. Por quê? Porque eles não têm
sentimento superior, por exemplo, de piedade, compaixão, altruísmo. Coisa que não tem nada a ver com a esquizofrenia. Nada a ver. Uhum. São duas entidades clínicas completamente diferentes. Por exemplo, por exemplo, como é que eu poderia te dizer? Como uma. Estelionatário. Não, tem condutopatas, psicopatas que são estelionatários. Tá. Esquizofrênicos, não. Tem condutopatas que são assassinos seriais. Esquizofrênicos, não. Então, Isso a pessoa com esquizofrenia, ela não pode ser psicopata. Não tem como as não. duas. Não tem, e não é que uma evolui para a outra, uma é pior ou melhor. Não, isso não existe, uma comunicação. O condutopata, eu volto a insistir, é uma doença do caráter, resumidamente. E outra coisa, tudo que o condutopata faz, sinônimo psicopatia, é voltado para ele mesmo. Então, ele é altamente egoísta, mas para levar vantagem sobre as coisas que ele faz. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com a esquizofrenia. São duas. São distúrbios mentais, mas não se igualam em absolutamente nada. Não há, e nem tem comunicação de um com o outro. Não é que um vira o outro vira um, ou eles vão se misturar, ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Não, impossível. Tecnicamente falando, não é? O que pode haver é erro de diagnóstico, má interpretação, desconhecimento, preconceito, etc. Um nada tem a ver com o outro. Isso é importante deixar bastante claro. Então, que a pessoa com esquizofrenia não tem como ela ser psicopata. Absolutamente não. É mais ou menos assim. A pessoa, eu vou dar um exemplo que eu nem consigo, mas eu vou pegar. É como se fosse uma pessoa que tem que tem asma. Eu vou pegar um Uhum. exemplo: asma e tuberculose. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ainda que os dois possam ser problemas do pulmão, digamos assim. Tá. Tem nada a ver. E asma não vira tuberculose, nem tuberculose vira asma. É, Não porque tem. a gente percebe muito, né, doutor, que os jornais, principalmente, contribuem muito, e a sociedade, do jeito que anda ultimamente, né, até meio perversa, mostrando também o seu outro lado, eles julgam quando passa, às vezes, um crime hediondo e fala que é esquizofrenia, eles já levam para o lado da psicopatia. Olha, eu queria deixar isso bastante claro para todos os que estão assistindo. Bastante claro. E olha, agora quem vai falar é um médico que tem décadas de exercício diuturno de psiquiatria forense. Esse negócio de dizer que doente mental é portador de periculosidade social é um erro gravíssimo, preconceituoso. É um preconceito que não tem nada a ver uma coisa com outra. É a mesma coisa eu dizer que as pessoas que normais, vamos chamar assim, mentalmente, são criminosas. Não é nada disso. Nós temos, sim, pessoas com transtornos mentais, uma parcela pequena, que comete delito. Da mesma forma que pessoas normais, uma parcela pequena, comete delito. Isso faz parte da natureza humana. Agora, o fato de ser humano não é que ele vai ser criminoso. O fato de ser portador de transtorno mental não é que quer dizer que ele vai ser criminoso ou portador de periculosidade. Isso não existe isso. Quem está falando é alguém que trabalha dioturnamente só com isso. E muitas vezes, aí vem o preconceito, se você me permite, Sara, Sim. falar um pouco de preconceito, porque eu combato com todas as forças que eu tenho, todos os tipos, todos os jeitos, tudo que pode ser voltado a preconceito. O preconceito é sempre parte de ignorantes.
todo preconceito é ignorância. É preconceito contra preconceito de ordem religiosa, de ordem social, de ordem sexual, com pessoas portadoras de deficiência, pessoas portadoras de transtornos mentais, pessoas portadoras de gordos, magros, etc. Então, o que é o preconceito? O próprio nome já está dizendo. Preconceito. É um conceito prévio que a pessoa tem, sempre pejorativo. Isso pode ser até com um prato de comida. Eu não gosto desse prato. Mas você já comeu? Já experimentou? Por que você está falando isso? Então, o preconceito é um conceito prévio e pejorativo. E isso leva à rejeição, leva à agressão. Quantas pessoas não são agredidas por causa de outros preconceituosos? E sempre lembrar que no fundo, no fundo, no fundo, todo preconceito é ignorância. Isto é com todos os tipos de preconceito. Então, se a pessoa quer parar de ser ignorante, calma, olhe, veja. Não existe nada na natureza que você possa medir as pessoas, como o preconceituoso mede. O gordo vale menos do que o magro. O ateu vale menos do que o crente. Etc. Isso são preconceitos. O ser humano não se mede por isso. E como que eu posso ter a certeza disso que eu estou falando para você? De onde eu tiro, onde que eu pego a certeza técnica que o preconceito é coisa de ignorante? Porque teve um grande psicólogo, que ele é conhecido mundialmente, já falecido, Carl Gustav Jung, o famoso Jung que foi discípulo de Freud. Eu acho que ele foi mais do que Freud. Ele bebeu na fonte de Freud, mas ele foi mais amplo. Ele tem um conceito, Sara, chamado inconsciente coletivo, que derruba todos os preconceitos que você pode imaginar, porque todos nós, seres humanos, da religião que a gente tiver, da cor que a gente tiver, com o dinheiro no bolso que a gente tiver, com o peso que a gente tiver, são todos iguais, todos têm esse mesmo inconsciente coletivo. Agora, claro, você tem. Então, todo preconceito, eu volto a insistir, já passo, você já vai falar, já vai fazer a pergunta. É ignorância. Então, você quer parar de ser ignorante? Pare de ser preconceituoso. Abra a sua cabeça. Procure se inteirar. Veja o que é. Agora, se você quer uma régua para medir o ser humano, eu só estudo isso, tá certo, Sara? Só estudo isso a minha vida inteira. Eu acho que tem uma. Acho que tem. Sabe qual é? São os valores éticos e morais da pessoa. São os sentimentos de piedade, compaixão e altruísmo. Isso sim você pode medir. Mas tanto faz qual é a cor, a religião, a predileção sexual dele. São os valores éticos e morais. Isso sim pode servir para medir as pessoas. E todos têm. Os que têm transtornos mentais, esses e aqueles. Só não tem as pessoas que realmente são ignorantes. Pronto, parei. É muito difícil a gente. Porque eu sempre digo que tem dois tipos de ignorantes, né, doutora? Aquele que é ignorante, você explica e ele aceita e ele passa a ver de outra forma, e tem aquele ignorante que você explica e ele continua a ser ignorante, né? Ele continua com o preconceito. Esse é o pior de todos. Bom, esses dias até meu filho ele foi fazer uma entrevista de trabalho e ele sempre fala que ele tem esquizofrenia porque ele acha, eu sempre falei para ele, você não tem por que esconder que você tem esquizofrenia, né? Se perguntam, você tem que falar, até mesmo porque de repente, quando fica um pouquinho mais isolado, para que saibam que um determinado comportamento é característico da doença. Ele não é violento, ele é muito tranquilo.
E quando ele falou que ele tinha esquizofrenia, a pessoa que o entrevistava falou assim para ele: ah, não liga não, porque eu também sou meio louco. Sim. Ele não liga, ele não liga. Mas quando falam louco, as pessoas julgam o louco como quem sai realmente cometendo coisas absurdas. Até uma pessoa que perguntou, mas em surto eles podem ficar violentos. Ó, né, doutor? Podem Olha, ficar violentos não em surto. obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Exatamente. É a mesma coisa da pessoa normal que tem os seus problemas e pode ficar violento ou não. Não obrigatoriamente. A maioria não fica. É aí que está o erro de interpretação, pelo menos para alguém como eu, que conheci milhares de pessoas com transtornos mentais, milhares, dezenas de milhares. Tem os que ficam violentos, mas isso é uma reação própria do ser humano, não de quem tem esta ou aquele problema. Então, não é o fato dele ter esquizofrenia que quando ele entrar num quadro agudo que ele vai ser violento. Pode não ser absolutamente nada. Cada um tem a sua forma de reagir. Da mesma Existem. forma que se eu tiver um problema pessoal meu, etc., eu vou reagir da minha forma. Eu posso ser violento ou não, mas depende de mim. Eu posso ficar triste, ir para um canto ou reagir. Mas isso é muito pessoal. Não dá esse falar que o esquizofrênico, quando entra em episódio agudo, fica violento, não é verdade. Isso não, na clínica do dia a dia, isso não existe. Doutora, lembra do caso do cartunista, né? Lembro. Eu vou entrar, porque isso ficou muito marcado para mim. O rapaz que matou o cartunista e o filho dele lá em Osasco, ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Foi preso, mas lá na cadeia ele fez um bilhete mesmo para um outro preso dizendo, ó, quer ser considerado inimputável, ter tua pena, sei lá, reduzida, ou ir para o complexo médico penal, diga que você é louco, que você é esquizofrênico. E depois que ele saiu, que soltaram ele, né? Ele acabou cometendo outros crimes, tanto que ele foi morto depois. Como é que é feito esse laudo, doutor? Como que é possível falar esse tem esquizofrenia, ou esse é psicopata, ou não é nem psicopata nem esquizofrenia, porque o caráter é ruim mesmo? Como que consegue ver essas diferenças? Porque um erro foi cometido ali, né? Sara, se você quiser discutir depois um pouquinho o caso do assassinato do cartunista, a gente pode, que ele é cheio de nuances. Então, Certo. ele tem várias coisas. Bom, mas eu vou te responder essa pergunta que você me faz. A psiquiatria, ela é uma especialidade médica como outra qualquer. Ela não tem diferença nenhuma. Parece que tem, mas não tem. Psiquiatria quer dizer psique, que quer dizer em grego sopro, que é o mesmo que pneuma, ar, alma, em latim. E iatreia quer dizer medicina. Então seria medicina da alma, medicina da consciência, medicina mental. Tá certo? Então vamos lá. Ela é uma especialidade como outra qualquer. Todas as especialidades médicas, elas têm uma forma de você examinar, uma forma de você dar o diagnóstico, dar o prognóstico, dar a etiologia, ou seja, qual é a causa, e propor o tratamento. Então, você fala assim, mas espera aí, mas o corpo é fácil. Porque, por exemplo, ortopedia. Eu vou examinar a perna, vou ver se a tíbia está fraturada ou não está. Eu pego uma radiografia, então eu vou saber a causa, que é o traumatismo, vou saber o diagnóstico, né, que é uma fratura, vou saber o prognóstico, quanto tempo vai demorar para soldar aquela tíbia, e vou saber o tratamento, se é engessada, remédio, etc.
mas eu estou lá. Parece, é fácil. Na psiquiatria é igual, não tem diferença nenhuma. Só que, claro, que o objeto de estudo é diferente, mas como é diferente a ortopedia da cardiologia? O cardiologista entende de coração, de forma como ele está pulsando, como é, se ele tem sopro ou não tem, quantos batimentos por minuto, qual é a pressão, etc. O cardiologista sabe, porque é a área dele. E qual que é a área do psiquiatra? A área do psiquiatra, da mesma forma que você tem o corpo, que você não precisa provar que ele existe, porque ele existe, olha, o corpo está aqui. É simples. E a psique, pneuma, ar, alma, também não precisa provar. Ela existe. O que, que ela é? Pensamento, sentimento, intuição, percepção. Isso existe. Nós estamos conversando pelo pensamento, pelo sentimento, pela intuição, pela percepção. Não é preciso provar. Ela também existe. Então, o que a medicina mental faz? Ela estuda essas características do pensamento, do sentimento, do humor, da memória, da inteligência, da senso-percepção. Isso é simples para quem faz isso. Então, quando eu vou examinar, para mim saber que aquela pessoa tem um determinado transtorno mental, uma doença mental, e qual é tão simples como o cardiologista examina e sabe qual é o problema do coração. Ele não, agora, o cardiologista não entende da nossa área como a gente, os psiquiatras não entendemos da área do coração. Mas quando você lida com isso, fica tudo muito fácil. Porque é como se você estivesse palpando. Quando você examina, você vai fazer perguntas específicas, você vai conversar, e aqueles dados é como um médico examina qualquer paciente. E depois ele vai, naturalmente, isso eu posso garantir para você, todo transtorno mental, todos os transtornos mentais, eles têm características peculiares, como os transtornos cardíacos ou gástricos, são peculiares. Por exemplo, uma úlcera é diferente de um câncer, e tem manifestações clínicas diferentes. Na psiquiatria é igual. E quando você está examinando, não são, e também não são muitas, Sara. Não é difícil. É difícil para quem está fora, mas para quem está dentro é simples. Da mesma forma que a cardiologia, quem está dentro é simples, quem está fora é difícil. Então, parece que é algo difícil, em concreto, não é absolutamente palpável. Então, você faz o exame, conversa, levanta todas aquelas características e você chega a uma conclusão absolutamente tranquila sobre o que tem e o que não tem. Agora eu termino a minha resposta falando o seguinte: quando o matador do Glauco falou, olha, dá uma de louco que você vai para a inimputabilidade, só se ele pegar perito improvisado de quinta categoria, porque isso não existe em psiquiatria forense. Você examina e sabe o que tem, o que não tem, o que é, o que não é, e se está simulando. Se está simulando ou se não está. Então, isso é impossível. Da mesma forma que com o coração. Você não vai simular nada para um cardiologista. Ele vai pôr o estetoscópio e vai ver o que você tem e o que você não tem. E tirar a sua história, desde que ele tenha experiência. E assim são em todas as áreas da medicina. A psiquiatria nada mais é do que uma outra área da psiquiatria. E as doenças mentais nada mais são do que doenças como as outras quaisquer. Tem mais graves, menos graves, mais difíceis, menos difíceis, com prognóstico melhor, prognóstico pior, etc. Mas é exatamente igual. Doutor, o que o senhor acha que é necessário fazer para que esse preconceito, esse estigma, principalmente com a esquizofrenia, que eu acho que é considerada uma das doenças mais estigmatizadas, né? O que o senhor acha que é necessário fazer para que Olha, acabe, para que a gente comece a diminuir, né? eu acho que o que precisa fazer, Sara, é
esse trabalho exemplar que você faz. Você e o seu grupo, hein? Verdade. Você e o seu grupo que eu conheci. Então, esse trabalho exemplar, esse trabalho de amor, de divulgação, as lives que você faz, você e o seu seleto grupo que eu conheci lá no, quando você me deu o privilégio de me visitar com a sua turma. Então, é isso. É um trabalho, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, e fazendo, mostrando, enfim. Eu acho que esse é o trabalho você sabe melhor do que eu. Porque você tem também em casa parente, um filho que tem. Então você sabe como ninguém, e o caminho é esse mesmo. E eu quero aproveitar nesse momento para cumprimentar você e sua turma, viu? Que vocês fazem um trabalho muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada, doutor. O senhor precisa vir a Curitiba visitar minha associação. É bem simplesinha, mas é bem calorosa. Tem uma pessoa aqui que ela fez um comentário que ela discorda. Até eu não estou conseguindo encontrar aqui, porque no celular está muito ruim de eu enxergar, mas ela diz que num estudo, acho que feito em alguma universidade de Minas, de que isso aí não é verdadeiro, que a pessoa em surto psicótico ela é violenta sim. Ah, Ela, pega, olha, eu posso responder? claro, deve. Pega esse artigo, pique, joga no lixo e não passa para ninguém, porque isso é mentira. Entendeu? Já vi tanta bobagem escrita em psiquiatria. Olha, eu tenho milhares de laudos escritos. Eu fui no hospital com o maior número de internados que vocês possam ter ideia, talvez do mundo. Na época eu entrei, eram 13 mil internados. Então eu convivi perfeitamente. Não, não. Claro que tem uma parcela, uma pequena parcela, que pode, sim, ser agressiva. Mas na população em geral também tem uma pequena parcela que é agressiva. Então tem nada mais. Não tem uma estatística pelo fato de ser doente mental, o índice de criminalidade aumenta ou de agressividade aumenta. Isso não existe. Então isso não tem. Eu não conheço, eu sou um mini colecionador de livros. Você esteve no nosso consultório, você viu um pouquinho deles, mas aqui em casa tem um outro tanto. Não, isso não tem. Ligar a doença mental com agressividade, não. Até mesmo na psicopatia não se pode fazer isso, porque existem outros tipos de psicopatas, que chamados condutopatas, né? Existem condutopatas que não são agressivos. Zero Escreveu no é agressividade. um, não é? E ninguém fala deles. Que, por exemplo, Verdade. o condutopata chamado de. Tem a caracterização carente de estima. O carente de estima, ele acha que as pessoas estão sempre devendo para ele e tal. Eu não vou ficar falando, porque as pessoas falam, então eu acho que eu sou condutopata. Não, não tem nada a ver. Mas então existe, mas ele não comete um delito. Não faz nada. Não delinque mais do que. Agora, existe o condutopata, que é o insensível, o perverso. Né? Esse sim. Mas ele é um tipo entre vários. É que a gente está falando só dele. E ele que ficou famoso na mídia, não é? Então, não Verdade. é. E veja, esquizofrênico, falar que esquizofrênico em período agudo ele é agressivo, não. Ele pode não ser nada, ele pode ser esquivo. Ficar com medo, retraído. Não, não obrigatoriamente, não mesmo. Às vezes Desculpa eu até muito responder mais contra a isso. própria vida, né, doutor? Desculpa eu responder para ela pegar o artigo e jogar no lixo, porque não é bom. Ele deve ser um artigo muito com pouca números, casuística pequena. É que eu acho que eles pegam justamente mais os agressivos e esquecem de olhar a outra parcela que não é, né? Isto sim, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no manicômio judiciário. Todos os que entravam lá, todos, sem exceção, eles tinham praticado delito. Mas isso é uma porcentagem desse tamanho, perto de tudo que existe.
o hospital de Juqueri eram 13 mil internados. No manicômio eram 1.000. E assim mesmo do estado de São Paulo inteiro. 1.000 do estado de São Paulo inteiro. Então, a porcentagem é pequena. Não é essa que falam, não. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler uma pergunta. Qual o critério para apurar o discernimento do paciente para o perito falar que é representação ou assistência na curatela? Ah, boa, boa. Eu vou dar uma. Aula. Não, 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 de forma alguma. Não, eu vou tentar colocar. Reduzir. Não, a pergunta dela. Ela pergunta de curatela. Curatela é, é assim, para as pessoas entenderem, para eu poder responder a pergunta dela. Curatela é assim. A pessoa que tem algumas, não todas, tá certo? Algumas pessoas que têm transtornos mentais, elas, muitas vezes, não todas, volto a insistir, para não estigmatizar pessoas que têm transtorno mental. Algumas pessoas que têm transtornos mentais, elas são incapazes de gerenciar os próprios negócios. Elas não podem fazer negócios, elas às vezes não podem nem escolher o tipo de tratamento, elas não podem, elas precisam de cuidados. Muito. E esses cuidados, como é que são dados? Os familiares ou o responsável entram na justiça pedindo a interdição. Interdição, ele fica incapaz, e isso para defesa dele, para defesa do paciente. Ele fica incapaz, por exemplo, de gerir os próprios negócios. Por exemplo, uma pessoa com retardo mental grave, que não é o caso da esquizofrenia, mas uma pessoa com retardo mental grave, ela é incapaz de gerir os negócios dela. E é perigoso, porque se você deixar sem uma proteção jurídica, pode vir um espertalhão e ela tem um desenvolvimento mental retardado e ela pode, digamos que ela tem uma herança, tenha bens, etc. Então, o que o juiz decreta? Decreta a interdição e, para tomar conta daquela pessoa, ele nomeia um curador, que é aí que ela falou que vem a curatela da pergunta. O curador é como se fosse um tutor. Só que tutor é para menor de idade, curador é para maior de idade que tem transtornos mentais que incapacitam para ele lidar com os bens dele. Eu não Então, sabia disso, dessa diferença. tem. Tutor é para menor e curador para a maior de idade. Maior incapaz. Então, é um processo chamado processo de interdição, que o perito vai, examina e vê se de fato aquele indivíduo que ele está examinando, o paciente, ele tem ou não tem capacidade para gerir a própria pessoa e administrar os bens. Porque se ele tiver, deixa. Não tem porquê. Agora, se ele não tiver, é uma proteção para ele e para os bens dele. E quando o juiz nomeia um curador, ou seja, ele cede a curatela para aquele paciente, este curador, não é que ele faz o que ele quiser. Uhum. Ele tem que todo mês prestar conta para o juiz. Entendeu? Para prestar conta do que ele está fazendo. Para salvaguarda daquele indivíduo que tem, por ter aquele tipo de deficiência, ele precisa de uma proteção jurídica. Mas tem a curatela parcial e a total, né, doutor? Tem. Boa, boa, boa. Quando que se dá a curatela parcial e quando que se dá a total? A curatela parcial, muitas vezes, e até eu não diria na maioria das vezes, porque eu vejo tudo. Então eu não
a minha maioria não é a maioria de um outro perito. Então, eu vejo tudo. Quando que se dá a curatela total? Quando, de fato, ele não tem capacidade nenhuma. E quando que ele não tem capacidade nenhuma? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa muito idosa e num estado já terminal, demencial. Ou uma pessoa que sofreu um acidente, um traumatismo de crânio e está em coma. É totalmente incapaz. Como é que vai dar capacidade parcial para uma pessoa desse tipo? Não, não dá. Então, para proteção daquela pessoa, ou até que ele melhore, porque o levantamento de interdição é a qualquer momento. Basta pedir para o juiz e ter condições, né, mentais que a interdição é levantada. Então, a interdição completa é quando não tem nenhuma capacidade para gerir a própria pessoa, e às vezes não tem. Se você tiver uma pessoa idosa com artéria esclerose cerebral avançada, se você deixar sozinha, ela morre porque não sabe fazer comida. Não consegue trocar de roupa. Então você tem que ter um curador para tratar dessa parte da pessoa dela. E se ela tiver bens, esse mesmo curador vai cuidar dos bens e vai prestar conta para o juiz. E não dá para deixar esta pessoa, falar, não, eu vou... Ela vai escolher para quem que ela quer dar essa mansão que ela é herdeira. Não dá. Pode até vender, mas presta conta para o juiz. Em benefício do curatelado. A venda, etc., sempre em benefício do curatelado. Senão o juiz não aceita. Então, essa é a interdição total. A interdição parcial, que na verdade não é interdição parcial. O nome correto é interdição relativa. É relativa a certos atos da vida civil. O que é uma interdição relativa a certos atos da vida civil? É quando o interdito ele tem várias capacidades que estão plenas, que ele pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que tem capacidade de ir e vir sozinha, de tomar uma condução, de guiar automóvel, de pôr gasolina no carro, de ir até a venda fazer compra. Ele tem condição de usar isso, fazer. Agora, digamos que ele seja um herdeiro de ações de uma empresa. Para sentar e fazer negócio nessa empresa, que tem outros, provavelmente ele não tem capacidade. Pode ter, então tudo bem, mas pode não ter, então não interdita, mas pode não ter para as grandes coisas. Uhum. Ele pode ter, digamos, ele ser aquilo que a gente chama de vulnerável. Se ele for vulnerável, então a interdição é relativa para certos atos da vida civil. Então ele não pode comprar, vender, dar quitação, alienar. Depende. Ou talvez sim, talvez não. Precisa mensurar tudo isso. E quem faz isso é o perito examinando, tecnicamente. E neste caso, existe uma lei chamada Lei da Inclusão. A Lei da Inclusão diz que o interdito, nessas circunstâncias, e o juiz pergunta para o perito se ele tem capacidade de escolher quem ele quer que seja o seu curador. Duas pessoas para apoiá-lo nas decisões. Muitas vezes pode escolher, outras é perigoso. Se ele for muito vulnerável, ele escolhe, por exemplo, aquele amigo de último momento que ficou amigo dele porque sabe que ele é vulnerável e está num processo de interdição. Então, tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Então, mas isso tudo, os peritos resolvem junto com o juiz e com os promotores. Eu me lembro que quando nós conversamos aí no seu consultório, doutor, eu havia lhe falado sobre as perícias no INSS. A maioria tem negado, a pessoa com esquizofrenia. Eu me lembro até que a Roberta comentou, o filho do
Meu filho é um rapaz bonito, ele é muito aciado, ele anda bem perfumado, senta assim, conversa com você, mas ele tem de vez em quando os desvios, as funções cognitivas afetadas, mas chega lá, o perito olha e diz, tá bom. Até a Roberta ali comentou, eu falei, acho que eles têm que chegar lá babando, se descabelando, para ver que tem a esquizofrenia. O senhor sabe o porquê disso? Por que que eles negam tanto a perícia no INSS para essas Sei, pessoas? sei. E eu me comprometo a mandar para você depois. Você me manda o seu endereço e eu mando o meu último livro para você. E aí você vai entender. Mas você talvez vai entender já pelo título do livro. Ele foi publicado agora em novembro, dezembro de 21, mas eu te mando depois. E ele chama-se A Decadência da Psiquiatria Ocidental. Hoje, esta psiquiatria que é feita por aí, com todo respeito, é ordinária. Eles não sabem nada. Eles não têm conceitos básicos. Porque, no caso da esquizofrenia que você estava falando, é como você falou, será que precisa chegar lá em surto agudo? O surto agudo é de vez em quando. Às vezes, não, às vezes leva 2 anos para ter um surto agudo. 3. Ou depende. Cada um tem a sua parte cíclica. E você nunca vai Existem conhecer. até surtos que a pessoa ela fica quieta, mas ela está em Mas, surto, né? mas veja, ele não vive sempre em surto, delirando e alucinando. Não, você sabe disso, você tem filho. Então, são por surtos. E entre um surto, aí você fala, e se ele não for? Agora eu vou falar como perito. E se ele for examinado num período entre um surto e outro? Você nega o benefício? Não, não. Por que não se nega o benefício da aposentadoria ou da licença, etc., entre um surto e outro? Porque aquele período é intervalar. Ele não está completamente normal. Agora, os peritos do INSS, eu não estou falando de todos, porque tem muito perito bom. Eles não delira, não alucina, deu bom dia, boa tarde, entendeu? Então, tá. Não é isso. Mas isso é decadência da psiquiatria ocidental. Fora que eu Ah, acho que nem todo perito é psiquiatra lá, né? pior Porque ainda, assim, porque eu já me revolto profundamente quando pegam psiquiatras para fazer perícia, calcule os que nem psiquiatras são. Por que que eu me revolto? Eu vou te dar um exemplo, talvez eu te convença. Você tem, você tem o cardiologista clínico e tem o cirurgião cardíaco. Ambos são cardiologistas. Mas pega o cardiologista clínico e leva ele para uma mesa cirúrgica e vê se ele faz alguma coisa. Ele não vai fazer nada. Ele não vai saber nem como pega um bisturi. Agora, na psiquiatria, você tem o psiquiatra clínico e o psiquiatra forense. O psiquiatra clínico não sabe nada de forense. E nem o forense de clínica. Eu quero deixar claro que eu nunca cliniquei na minha vida. Eu não tenho pacientes, nunca tive um paciente que eu dei remédio. Não sei, é outra área. São áreas distintas. E quando você pega um psiquiatra clínico para fazer perícia, ele só faz besteira, igual essa que você falou. Deu bom dia, deu boa tarde, não está alucinando nem delirando, então não tem problema nenhum. chegou limpinho, arrumado, tá bom. Exatamente. Exatamente. Mas é isso que acontece. Agora, o que é isso? É erro. Agora, infelizmente, quando você vai para o Conselho Regional de Medicina e faz uma denúncia contra este indivíduo que é imprudente, imperito e negligente, o que ele foi, você não consegue provar. Da mesma forma que você consegue provar aquele cirurgião relapso que esqueceu uma pinça no abdômen do paciente, entendeu? Você tira uma radiografia e vê. Mas equivale à mesma coisa. Equivale a um erro médico. Essa é a verdade. E, infelizmente, como é que você vai fazer para lutar com esse erro médico?
Como é que você vai fazer? Ele faz um laudinho, aqueles laudinhos chinfrins, e depois para você correr atrás desse prejuízo é um horror. Bom, desculpe estar Verdade. falando assim, viu, Sara, Mas mas é é, ótimo, doutor, porque é assim que a gente acaba aprendendo, né, e esclarecendo para as famílias realmente o que acontece, né? Porque eu acho que a maioria que passou por isso sabe como que é. É os nãos e pois é, nãos. pois é. É, Mas olha, eu vejo, olha, você sabe que eu tenho experiências grandes nisso, e uma delas também que me compadeço. Compadecer é nesse sentido de e me solidarizo. Como eu me solidarizo com você e com a sua instituição, eu me solidarizo também com as mães de, que é uma outra coisa completamente diferente, tá certo? Completamente diferente. Não se mistura uma coisa com outra. Eu quero deixar isso claro para não pôr, parece que está tudo no mesmo campo, na mesma. Não. Me solidarizo com mães que eu conheço, elas têm também, lutam com filhos com droga adição, viciados em principalmente crack. Sara, eu vejo a peregrinação dessas mães que levam em ambulatórios, eles precisam ser internados. Não tem jeito. E você sabe qual é a resposta que eles levam dos médicos de plantão? Esses que fazem parte da decadência da psiquiatria ocidental? Você que é a culpada. Você que é a culpada que não quer ter seu filho em casa. É que ele nunca teve. Ele não sabe o que está falando. São leigos. Mas esses indivíduos, você não consegue processar no Conselho Regional de Medicina por imperícia, imprudência e negligência. Não é nada mas isso a disso. gente também, mas isso também tem muito a ver com essa turma da luta antimanicomial, né, doutor? Olha, tem a ver. Tem a ver. Eles trouxeram vários benefícios, mas trouxeram muitos malefícios. Porque quando você precisa internar, e às vezes precisa, Sara, a doença mental é uma doença como outra qualquer. Qual médico que quer internar paciente? Nenhum, médico decente, né? A última, a, último, a última coisa que você quer é internar e quando você interna, você não vê a hora de dar alta. Qual o cardiologista que quer internar paciente, mas às vezes tem que internar? Qual a pessoa tem um acidente, um acidente na rua, você tem que internar. Um acidente vascular cerebral, você tem que internar. Determinadas pneumopatias, você tem que internar. Nenhum médico quer, mas tem. E nos problemas mentais, muitas vezes você tem que internar, não tem saída. Tem que internar, acabou. Para tratamento e para salvaguarda do próprio paciente. E para você poder tratar mesmo. E quando você chega, nesses casos dessas mães que trabalham, que têm filhos dependentes de droga, elas penam, mas não conseguem internar. Por quê? Você é a culpada dele ser drogado? Não. Então, esses problemas, o movimento antimanicomial, infelizmente, ele trouxe muita coisa de ruim, que foi fechar vagas hospitalares. E eu acho que o que trouxe de bom é chamar a atenção para o estado que estavam as coisas, os doentes mentais em estado precário. Agora, quando um hospital está ruim, não funciona, não é fechar, é incrementar. Se o hospital não tem gás, não tem maca, não tem médico, é contratar médicos, dar macas, pôr gás. Aí tem que ir em cima, mas não fechar. Ô, Sara, nós temos. Fecharam o Galba Veloso em Belo É, Horizonte, colocaram todas as pessoas com transtornos mentais na rua. mas você sabe que isso deu muito problema no mundo inteiro. Você lembra do Goulart do Goulart é o Goulart de Andrade, aquele escritor? Uhum, que ele tinha dois filhos, né? Dois filhos esquizofrênicos. Isso. Que ele era. Ninguém pode falar que ele era político, militante, porque o movimento antimanicomial foi um movimento de esquerda, mas ele era político, militante, de esquerda, era tudo. Pergunta para ele o que ele achava do movimento antimanicomial, quando ele tinha os Ele filhos meteu a dele. boca Sabe? numa médica. Eu me lembro que Como? ele falou com uma médica.
Não é verdade? Então, por quê? Porque só quem sente na carne a ver que não é. O que eu estou conversando com você não tem nada de político. É Não. técnico. Entendeu? É, É porque nessa família, doutora, a gente... eminentemente técnico, é só técnico. E como técnico, você tem que fazer. Ponto final. Ô É porque eu Sara, percebo aqui... Oi, já está quase Sara, acabando, né? olha, eu tenho 3 minutinhos com você. Eu gostaria. Você veja como passa rápido. Uma conversa boa passa Passa, rápido, é né? verdade. Conversar com você passa rápido. Mas a gente Então, pode marcar uma próxima, né, doutor? se Deus quiser. Se Deus Eu quiser. agradeço Então, muito. você tem mais uma pergunta para fazer? Porque eu tenho, às 20h30, eu entro numa reunião de diretoria e eu tenho que estar lá presente. Não, a Então, pergunta só que eu quero fazer é se o senhor aceita uma próxima live e se o senhor aceita fazer conosco, com a AME, um vídeo para a Semana de Conscientização da Esquizofrenia, que será em maio, para falarmos justamente sobre o estigma. você prepare as perguntas, pode mandar, nós conversamos, e eu, se eu puder ser útil, e eu nada mais faço do que cumprir o meu dever de médico. Nada mais do que isso. Eu Então, agradeço muito. não, você não tem o que agradecer, isso é um dever meu. Então, você conte comigo a hora que você quiser e quando você precisar. Viu? E meus Minha filha já, parabéns, mais uma vez, pela sua é ONG, né? É uma ONG. Ou é é uma uma, associação, é é uma uma ONG. associação, é uma associação. Pela sua associação, meus parabéns, viu? Meus parabéns mesmo. Conte comigo. Obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo. E só para finalizar, minha filha já mandou uns 4, 5 mil. Eu amo o senhor, doutor. Ela é formada em Eu Direito, amo ela. mas Dá um ela abraço. Eu ama. queria, agora, antes de ir embora, nesse minutinho final, eu queria agradecer todos os presentes, agradecer de coração. E eu estou aqui em São Paulo. E aqui de São Paulo, do tamanho do estado, e eu amo Curitiba. Amo Curitiba, amo Paraná, de modo geral. Não sei se você está em Curitiba. Você está em Curitiba? Tô, Tá, tô. eu adoro, eu não quero nem que as outras pessoas me escutem, que é a minha cidade predileta. Eu adoro Curitiba. Mas eu quero mandar aqui de São Paulo e agradecer todos os presentes do fundo do meu coração e mandar um abraço do tamanho de São Paulo para vocês. E um outro para você, Sara. Obrigada, doutor. Ó, um beijo, muito obrigada. Até a próxima. Vai ficar gravada essa ligação, essa live. Vamos ver. E agora, como é que eu faço para salvar, meu Deus? Estou com medo de fechar isso aqui. Não. Alguém me ajude, como que eu faço para gravar, pessoal, que eu não estou sabendo mudar umas coisas aqui no Instagram. Me ajudem. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, como que eu faço para gravar? Ai, Jesus. Não. Meu pai do céu. Que é isso aqui? Ah, não. Gente, me ajudem. Não faz ideia, também não sabe. Eu sabia, mas mudou algumas coisas aqui. Eu tô com medo de não ficar gravado. Ó, Deus eterno. Agora vocês vão ter que ficar me olhando. Obrigada, pessoal, para quem tem um botão no canto escrito salvar. No meu não tem. Tem um X, tem um microfone, tem uma câmerazinha, tem umas estrelinhas embaixo. Não.
Eu vou mandar para mim essa live. Eu não estou conseguindo, pessoal, fazer para gravar. Sério mesmo. Eu estou com medo de fechar. Não. Não tem ninguém aí que seja um. Então, Daniela, mandei para mim mesma, mas eu acho que na câmera, eu já tentei na câmera, aí eu saio, ela sai da câmera. Estrelinhas, meu Deus. Gente, não é possível que não tenha como salvar isso mais. Cadê o doutor Tiago? O doutor Tiago, ele sabe fazer isso. Compartilhe no perfil da AME. Mas aqui não me aparece essa opção. Aparece um X, aí no X diz assim, encerrar ou cancelar. Se eu encerrar o vídeo, eu vou mandar para alguém, peraí. Para mais alguém, né? Vou mandar pro Tiago, doutor Tiago. Doutor Tiago vai saber fazer isso para mim, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Uma flecha download também. Não tenho flechinha aqui. Ah, tá bom. Vamos esperar vir. Encerrar aí. Ah, então tá bom. Vamos ver.